Olá, caro concurseiro, cara concurseira, futuro aprovado, futuro servidor público. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer ter você aqui. No vídeo de hoje nós vamos resolver questões acerca da classificação das normas constitucionais. Então, nós estamos falando de normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Essa é a classificação mais utilizada e é a classificação cobrada em concursos públicos, de acordo com José Afonso da Silva. Vamos lá então? Caneta, papel na mão, ou computador, celular, enfim, ou simplesmente cérebro muito ligado para você acompanhar aqui com a gente e não perder nada. Primeira questão na tela para você. Banca Sebrasp, ano 2024, Câmara de Maceió, analista administrativo. Em relação aos princípios fundamentais, à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item seguinte. O fato de uma norma constitucional ser classificável como de eficácia contida não impede que ela possua eficácia imediata e direta em determinadas situações. Certo ou errado? Bom, vamos relembrar aqui rapidamente as classificações das normas constitucionais. Uma norma constitucional de eficácia plena é aquela que possui aplicabilidade imediata, direta e integral. Ou seja, no momento em que a norma foi criada pelo legislador constituinte, ela já passou a produzir todos os seus efeitos, ela já pode ter a sua aplicabilidade. Ela não depende de nenhuma lei posterior para que ela tenha aplicabilidade, e ela também não depende de nenhuma lei posterior, ou não terá nenhuma lei posterior que restrinja a sua aplicabilidade. Essa é a norma de eficácia plena. A norma de eficácia contida, por sua vez, ela também tem aplicabilidade imediata, ou seja, ela não depende de uma lei posterior para que ela seja aplicada. Ela tem aplicabilidade direta, né? Ou seja, ela pode ser aplicada no momento em que o legislador constituinte criou a norma, porém, ela tem aplicabilidade restringível, ou seja, existirá uma lei posterior, né? Agora, no nosso caso, já existe uma lei posterior, ela tem uma lei posterior que restringe a aplicabilidade dessa norma. Então, vamos pensar num exemplo da Constituição Federal. O inciso 13 do artigo 5º, é livre o exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei exigir. Como que a gente pode pensar? Nesse caso, nós precisamos de uma lei que regulamente qualquer profissão, ou existem profissões que simplesmente existem e ponto, e podem ser exercidas? E nós precisamos de uma lei que simplesmente regulamente algumas profissões. A profissão de manicure, por exemplo. Não existe um conselho ou um regulamento que regulamente a profissão de manicure. Eu posso abrir um salão e simplesmente exercer a profissão livremente, como estabelece a Constituição. Então, ela tem aplicabilidade imediata e integral. É livre o exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão. Ponto. Agora, para que algumas profissões sejam exercidas, é necessário que exista uma lei infraconstitucional regulamentando o exercício dessa profissão, como é o caso da profissão de advogado, por exemplo, como é o caso da profissão de médico,
Eu não posso simplesmente me dizer médico e abrir um consultório. Não, eu preciso fazer o curso de medicina, eu preciso estar devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. Então, a lei, ela não deu aplicabilidade à norma constitucional, mas ela restringiu a aplicabilidade da norma constitucional em algumas situações. É nisso que se caracteriza a norma de eficácia contida. Então vamos voltar para a questão? O fato de uma norma constitucional ser classificável como de eficácia contida não impede que ela possua eficácia imediata e direta em determinadas situações. Pessoal, isso está perfeito. É isso mesmo. Basta a gente pensar que as normas de eficácia contida, elas possuem aplicabilidade imediata e direta. Elas só não têm aplicabilidade integral, porque a sua aplicabilidade é restringível. Pode ser restringível por uma lei infraconstitucional, mas basta que nós pensemos na profissão de manicure, né? Então, essa questão, portanto, está correta. Slide na tela, por favor. As normas contidas possuem, sim, aplicabilidade imediata e direta, mas não integral, uma vez que em determinadas situações tal norma fica em dependência de lei infraconstitucional que restringe a sua aplicação. Questão, portanto, correta. Questão 2 na tela para vocês, faço a leitura. Ano 2024, Banca FGV, Câmara Municipal de Fortaleza, Ceará, consultor legislativo. Após o regular processo legislativo, o artigo 123 da Lei Orgânica do Município Alfa passou a ter a seguinte redação: o Conselho de Moradores, órgão de natureza consultiva que atuará em questões urbanísticas, do qual participarão representantes dos distintos bairros do município, terá sua composição, estrutura e competência detalhadas em lei. A partir da interpretação do referido artigo 123, é obtida uma norma de eficácia. E aí nós temos as alternativas. Vamos pensar juntos aqui. Será que esse dispositivo é uma norma de eficácia plena? Ele tem aplicabilidade imediata, direta e integral? Não, né, pessoal? Por quê? Pela própria leitura do dispositivo, a gente já consegue perceber. Futuro, o Conselho de Moradores, órgão colegiado de natureza consultiva que atuará em questões urbanísticas, do qual participarão representantes dos distintos bairros do município, terá sua composição, estrutura e competência detalhadas em lei. Tudo aqui é futuro, certo? E ele não diz nada sobre esse Conselho de Moradores. Por quê? Porque ele diz que a sua competência, composição e estrutura serão definidas em lei. Ou seja, ele está simplesmente instituindo um órgão, deixando esse órgão instituído, mas ele está dizendo, olha, tudo que for relacionado a esse órgão será estabelecido numa lei futura. Então, essa é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque nós encontramos limites na norma do legislador da lei orgânica desse município. Nós encontramos simplesmente a instituição do órgão, mas ele se limitou a dizer fica instituído o órgão e tudo que for relacionado a ele ficará estabelecido em lei posterior. Portanto, essa é uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Então, vamos ver as alternativas. Alternativas na tela. Alternativa A, relativa a restringível? Não. Alternativa B, plena e aplicabilidade imediata? Não. Alternativa C,
limitada e de princípio institutivo? Exatamente, é essa. Alternativa D, contida e aplicabilidade imediata? Não. Alternativa E, limitada e natureza programática? Não. Aqui ele não faz nenhuma programação. Ela é limitada, mas ela é de princípio institutivo, porque ele está instituindo um órgão. Gabarito, alternativa C. Vamos lá, próxima questão na tela. 2024, banca Sebrasp, Prefeitura de Cachoeiro, Itapemirim, Espírito Santo, procurador. Em relação à aplicabilidade das normas, julgue o item que se segue. As normas constitucionais consideradas como não autoaplicáveis possuem eficácia jurídica. Certo ou errado? Esses itens curtinhos são os que muitas vezes dão aquele friozinho na barriga, né? Pessoal, isso é muito importante para que a gente destaque no caderno, no computador, no cérebro, assim, daquele jeito mais chamativo. Todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica. Todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica, seja ela plena, contida ou limitada de princípio institutivo ou de princípio programático. Não há norma constitucional que não possua eficácia jurídica, mesmo que ela dependa de uma lei posterior para ter a sua aplicabilidade, ela possui eficácia jurídica. Então, mais uma vez, todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica, ok? Portanto, essa questão está correta. Mesmo que uma norma não seja considerada como auto-aplicável, ou seja, ela precisa de uma lei posterior que lhe dê aplicabilidade, ela possui sim eficácia jurídica. Questão correta. Próxima questão, questão 4. 2024, banca FGV. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição da República de 1988, as contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. A partir da interpretação da parte destacada do princípio constitucional, obtém-se uma norma de eficácia. Vamos lá. Ele quer a classificação da parte destacada. Qual é a parte destacada? O qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. O que nós podemos perceber aqui? Qual a classificação dessa norma? Dessa partezinha da norma, né? É uma norma de eficácia plena, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei? Não, né, pessoal? Porque nós percebemos que essa parte desse preceito constitucional, ele está na dependência de uma lei posterior. Então, nós temos uma norma de eficácia limitada. Ah, Letícia, mas por que não é uma norma de eficácia contida? Porque a lei não está restringindo, ela está dando aplicabilidade a essa parte da norma. O contribuinte, ele só vai poder questionar a legitimidade das leis do município a partir de uma lei infraconstitucional que regulamente como será feito esse questionamento. Sem essa lei constitucional que preveja como o contribuinte poderá questionar as contas do município, isso não vai ser possível. Portanto, essa parte do preceito constitucional é uma norma de eficácia limitada. Alternativas na tela.
A, restringível? Não, restringível é o mesmo que contida. B, legítima? Não, essa classificação nem existe. C, limitada? Correto. D, contida? Não. E, plena? Não. Portanto, gabarito, alternativa C. Questão 5, 2024, na tela, banca FGV, TJ do Amapá. João, procurador-geral do Estado Alfa, observou que o Estado Beta editou a Lei X, que era flagrantemente contrária a uma norma programática veiculada pela Constituição da República. Ao avançar em sua análise, constatou que a União ainda não tinha editado uma lei a respeito da temática que se enquadra no âmbito da competência legislativa concorrente. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que: alternativas na tela. A lei a ser editada pela União terá natureza de norma interposta, sendo indispensável na avaliação da constitucionalidade da Lei X? Não, né, pessoal? Aqui ele está cobrando vários conceitos, né? Então, ou seja, o Estado Beta, ele editou uma Lei X que era flagrantemente contrária a uma norma programática da Constituição Federal. Ou seja, ela era flagrantemente contrária a uma norma limitada, a uma norma que depende de lei posterior para ter sua aplicabilidade. Porém, como eu disse, toda norma constitucional possui eficácia jurídica. Então, embora essa norma constitucional que a lei estava contrariando dependa de uma lei posterior para ter sua aplicabilidade, não podem existir, toda lei que for contrária a ela será inconstitucional. Porque a norma constitucional vai estar sempre acima da lei. E aí ele diz que a lei que regulamenta essa norma constitucional ainda não tinha sido editada pela União. Ou seja, não havia uma lei, a lei posterior que deveria ser feita para dar aplicabilidade à norma constitucional, ainda não havia sido feita. Então, será que essa lei do Estado X, que é contrária a ela, vai ter validade? Não, né? Porque ela vai ser inconstitucional. Então, vamos ler a alternativa A de novo. Alternativa A na tela. A lei a ser editada pela União terá a natureza de norma interposta, sendo indispensável na avaliação da constitucionalidade da Lei X? Não, eu não vou precisar de uma lei posterior para dizer que aquela outra lei que é contrária à norma constitucional é inconstitucional. Não, não preciso de uma lei. Alternativa B. O Estado Alfa pode ingressar com ação direta de inconstitucionalidade tendo por objeto a Lei X do Estado Beta, desde que demonstre a pertinência temática? Não, ele não precisa demonstrar pertinência temática. C. Como a eficácia da norma constitucional programática ainda não foi integrada pela legislação infraconstitucional, ela não pode ser utilizada como paradigma de confronto em uma ação direta de inconstitucionalidade? Não, ela pode sim ser utilizada como paradigma numa ação direta de inconstitucionalidade, mesmo que ainda não tenha sido feita a lei que dê aplicabilidade a essa norma. Alternativa D. A eficácia plena da norma constitucional é requisito indispensável à sua utilização como paradigma de confronto na ação direta de inconstitucionalidade, mas isso não obsta que princípios implícitos sejam utilizados com a mesma funcionalidade? Não, não é preciso que uma norma constitucional seja de eficácia plena para que ela seja usada no controle de constitucionalidade. Alternativa E. O fato de a Lei X
afrontar norma constitucional, mesmo que de natureza programática, cuja eficácia ainda não foi integrada pela legislação infraconstitucional, não obsta a sua utilização como paradigma de confronto em ação direta de inconstitucionalidade. Perfeito, é isso. Mesmo que ela ainda não tenha uma lei infraconstitucional regulamentando a sua aplicabilidade, ela pode ser usada sim como paradigma para o controle de constitucionalidade. Então, uma lei que for contrária a ela será inconstitucional. Slide. É o que eu já disse, todas as normas possuem eficácia jurídica, portanto, o fato de tratar-se de uma norma de eficácia limitada não impede que ela seja utilizada como paradigma de controle de constitucionalidade. Gabarito, alternativa E. Essa é uma questãozinha mais complexa, né, pessoal? Envolveu alguns outros conceitos, como controle de constitucionalidade, competência legislativa concorrente, né? A gente precisou fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada. E essas questões grandes, né, que a FGV traz. Questão número 6 na tela. Ano 2024, do CESP, CAPES, analista em ciência e tecnologia. A Constituição Federal de 1988 prevê que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Qual a classificação desse dispositivo? Acerca do conteúdo desse dispositivo, julgue o item que se segue. Segundo a tradicional classificação da aplicabilidade das normas constitucionais, o citado preceito constitucional é considerado norma de eficácia contida? Vamos pensar. Vamos ler novamente o dispositivo. A Constituição Federal de 1988 prevê que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Vamos dividir esse dispositivo em duas partes. Primeira parte, todos têm direito a receber informações de seu interesse particular ou de coletivo geral. Ponto. Essa é uma norma de aplicabilidade direta, imediata e integral. Essa parte, ok? Se o dispositivo parasse aí, a gente poderia dizer que ela seria uma norma de eficácia plena. Por quê? Porque não depende de lei. Está dizendo, todos têm direito a receber informações de interesse particular, coletivo ou geral. Ponto, é uma norma pronta, tá acabado. Mas aí ela continua, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Então, um ponto desse dispositivo, um pontinho, vai precisar de uma lei que regulamente. Ou seja, todos têm direito a receber informações. Até aí, ok, aplicação direta, imediata. Mas a lei vai regulamentar o prazo em que essas informações serão prestadas. Então, a lei ela vai restringir a aplicabilidade dessa norma. Por quê? Porque eu vou precisar de uma lei para regulamentar um determinado ponto desse dispositivo constitucional. Então, eu não preciso de uma lei para dar aplicabilidade à norma inteira. Não. Eu preciso de uma lei só que vai regulamentar o prazo. Então, ela está restringindo. Então, vamos ver a pergunta. Pergunta na tela. Segundo a tradição da classificação das normas constitucionais, o citado preceito constitucional é considerado norma de eficácia contida? Perfeito! Por quê? Porque ela tem aplicabilidade imediata, integral
ela tem aplicabilidade imediata, direta, mas não integral, e sim restringível. Ok? Portanto, gabarito correta. Questão 7, 2024, CESP, também SEBRASP. Conforme a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, utilizada quando verificada a inércia do legislador, deve ter como parâmetro de controle as normas: 1. Plena, 2. Contida, 3. Limitada. Assinale a opção correta. Bom, essa questão ela está trabalhando a jurisprudência do STF. E segundo a jurisprudência do STF, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é cabível diante de uma norma de eficácia limitada. E faz total sentido, né, pessoal? Porque só há omissão quando eu tenho uma norma constitucional que precisa de uma lei infraconstitucional que lhe dê aplicabilidade, que regulamente a sua aplicabilidade. Senão nós não podemos falar em omissão, tá? Então isso é muito importante, né? Jurisprudência do STF. Só cabe ação direta de inconstitucionalidade por omissão quando há inércia do legislador infraconstitucional diante de uma norma de eficácia limitada. Portanto, está correto apenas o item 3, limitada. Apenas o item 1 está correto? Não, o item 1 é norma de eficácia plena. Apenas o item 2 está correto? Não, o item 2 é norma de eficácia limitada. Alternativa C, apenas o item 3º está certo? Sim, esse sim, norma de eficácia limitada. Ali na B eu li errado, né? Mas apenas o item 2 está certo? Não, porque o item 2 é norma de eficácia contida. D, todos os itens estão certos? Não, apenas o item 3, norma de eficácia limitada. Portanto, gabarito, letra C. Questão 8, 2024, FGV. Nos termos do artigo 224 da Constituição da República, para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá como seu órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social na forma da lei. Considerando a classificação das normas constitucionais, a interpretação do referido preceito conduz à obtenção de uma norma de eficácia. Essa é tranquila, né, gente? Vamos ler de novo o dispositivo? Nos termos do artigo 224 da Constituição da República, para os efeitos deste capítulo, o Congresso Nacional instituirá como seu órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social na forma da lei. Ou seja, ele está deixando um órgão instituído, porém vai necessitar de uma lei infraconstitucional que tratará de todo o funcionamento desse órgão. Portanto, nós temos uma norma de eficácia limitada, porque depende de uma lei, de princípio institutivo, porque trata-se da instituição de um órgão. Alternativas na tela. A. Norma de eficácia plena? Não, absolutamente. Alternativa B, contida? Não. Alternativa C, imediata? Não. D, limitada de princípio institutivo? Exatamente. Alternativa E, limitada de princípio programático? Não, ele não está fazendo nenhuma programação. Portanto, gabarito, alternativa D. Questão 9, 2024, FGV. Nos termos do artigo 19, inciso 1º da Constituição da República, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los, embaraçar-lhes
o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Considerando a classificação das normas constitucionais, é correto afirmar que, a partir da interpretação do referido preceito, é obtida uma norma de eficácia. Vamos pensar, vamos fazer a leitura de novo desse dispositivo e interpretar. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança. Vamos parar aqui. Se fosse só até aqui, essa norma ela tá pronta para ser aplicada? Tá, né? Ela não precisa de uma lei posterior que lhe dê aplicabilidade. Ela tá pronta. Aplicabilidade direta e imediata. Então, se fosse só até essa parte, nós poderíamos pensar que essa é uma norma de eficácia plena, ok? Porém, ele continua, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. O que nós percebemos? A União, ela não pode, lógico, nós temos um Estado laico. Então, ele está dizendo que é vedado à União, aos estados e aos municípios estabelecer cultos religiosos, embaraçar o seu funcionamento, enfim, formar com eles redes ou alianças, né? Ressalvados na forma da lei colaboração de interesse público. Então, se houver um interesse público, a lei vai determinar os limites para que a União forme uma determinada parceria com alguma instituição religiosa. É isso que esse dispositivo está dizendo. Então, o dispositivo tem aplicabilidade imediata e direta, mas vai existir a lei infraconstitucional para restringir a aplicabilidade. Não é em qualquer situação que é vedado a eles fazer aliança com as igrejas, mas na situação em que haja interesse público, essa aliança poderá ser feita nos limites da lei infraconstitucional. Percebe como a lei está restringindo, limitando a aplicabilidade da norma constitucional? Portanto, qual é a classificação de uma norma que lei infraconstitucional restringe, limita, contém a sua aplicabilidade? É a norma de eficácia contida. Vamos ver as alternativas? Alternativa A, limitada, definidora de princípio programático? Não, nada disso. B, limitada, definidora de princípio institutivo? Também não. C, contida e de aplicabilidade imediata? Perfeito. D, plena e de aplicabilidade restringível? Não, não é nada disso. A plena nem tem aplicabilidade restringível. E, plena e de aplicabilidade imediata? Não. Ela é contida e de aplicabilidade imediata. Ela tem aplicabilidade imediata, ela tem aplicabilidade direta, porém não integral, e sim restringível, por uma lei infraconstitucional. Portanto, gabarito, alternativa C. Última questão desse bloquinho, questão 10 na tela para vocês, 2023 FGV. De acordo com o artigo 6º, parágrafo único da Constituição da República de 1988, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social
terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Do referido preceito, obtém-se uma norma constitucional de eficácia. Bom, essa também tá fácil, né, pessoal? Vamos ler de novo. De acordo com o artigo 6º, parágrafo único da Constituição da República de 1988, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Bom, tudo isso aqui está no futuro, né? Ele está dizendo que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantido pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, que serão determinados em lei. Ou seja, é uma norma de eficácia limitada, porque ele está estabelecendo um programa, uma programação, mas que vai depender de N fatores para que essa programação seja cumprida, certo? Então, nós vemos isso na prática, não é em todos os governos que os brasileiros com vulnerabilidade social têm a mesma renda familiar. A cada governo esse programa muda, a cada governo muda o valor, cada governo entende de uma forma, isso vai se modificando de acordo com a lei infraconstitucional, mas a Constituição deixa ali programado uma programação para que esse programa seja executado na medida do possível, tanto quanto possível. Então ela é uma norma de eficácia limitada, mas diferentemente do que nós vimos anteriormente, ela não é uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo, porque ela não está instituindo nada, ela está fazendo uma programação que vai ser cumprida de acordo com os limites da política fiscal, orçamentária, de acordo com os limites da economia do país. Então vamos ver as alternativas. Plena? Não, nada disso. Alternativa B, contida? Não, ela não tem aplicabilidade imediata e direta. Alternativa C, limitada e de princípio institutivo? Não, não está sendo instituído nenhum órgão aqui. Alternativa D, limitada e de princípio programático? Exatamente, está sendo criada uma programação a ser executada tanto quanto possível, na medida do possível. Portanto, gabarito, alternativa D. Pessoal, muito obrigada. Ufa, encerramos esse bloco. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Força, foco e muito café que a aprovação vem. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Lembrando que o link para acesso a essas questões comentadas está na descrição do vídeo. Tchau, tchau!